Gestão de equipes de alta performance. Esse é o tema que eu vou conversar com vocês. Será a nossa primeira aula sobre gestão de equipes de alta performance. Eu vou explicar um pouquinho o que vem a ser a alta performance por um conceito um pouco diferente do que as pessoas, né, estão acostumadas a ouvir. Por quê? Caracteristicamente, né, a alta performance ela é vista no Brasil, fundamentalmente, como alguma... entre você ter alta performance e ter baixa performance como uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim, sem realmente entender ao fundo o que significa esse conceito performance. Né? Então, a proposta dessa aula, né, é explicar para vocês como se dá a gestão de equipes de alta performance. Para tanto, né, para que isso ocorra, eu vou abordar então o que é alta performance propriamente dito, esse conceito, né? Para a gente entender o que é alta performance, a gente tem que tirar esse adjetivo, né? Entender fundamentalmente o que é performance, o que vem a ser performance, né? As características da performance, como ela se desenvolve, se isso é uma habilidade, se isso é uma competência, se isso é um conceito, se isso é uma definição. A partir daí a gente vai falar do que são as equipes, né? O que é uma equipe, quando eu sei que eu tenho uma equipe e quando isso é um grupo. Né? Lembrando que você tem grupos de alta performance e equipes de alta performance. E nesse contexto todo, explicar um pouquinho, já que a gente está falando de gestão de equipes de alta performance, o que vem a ser gerenciar e o que é gestão. Então eu irei desconstruir muitas dessas referências que hoje a maioria de vocês tem, né, por uma característica de cair isso naquela coisa de senso comum. Né? Então nós acreditamos que algumas coisas nós temos total conhecimento, como por exemplo a palavra respeito. Se uma pessoa pergunta para você o que vem a ser respeito, provavelmente você vai falar assim, respeitar é respeitar. Mas o que significa de fato a palavra respeito, né? E por que ela existe, né? E se começa com RE, né? De re, né? Alguma coisa que é fazer novamente, né? Refazer, reivindicar, relação, reintegrar. Então esse re é de fazer algo pela segunda vez, né? E no caso a palavra respeitar, ela tem muito uma característica de olhar duas vezes. Então, quando você olha duas vezes o mesmo tema, você está respeitando aquele tema. Por isso que nós respeitamos pai e mãe. Né? Porque mesmo quando o seu pai é numa situação que você acha que ele te adverte ou te critica, numa situação que você pouco concordaria, né? Você vai olhar para aquilo duas vezes. Né? Você está sentado numa mesa, principalmente quando você é adulto, bem mais velho, né? Seu pai faz uma crítica, um comentário em relação a você, ou seu trabalho, ou a sua conduta. Ao invés de você prontamente responder, você reflete mais de uma vez sobre aquilo ali e abaixa a cabeça e fala, sim, pai, o senhor tem razão. Então essa é uma característica, né, do que significa a palavra respeitar, olhar duas vezes. Né? Então é um pouco disso. Para que vocês saibam, né, me conheçam um pouquinho melhor, né, essa é uma parte que eu acho importante, né, até para saber por que eu falo de alta performance, quem sou eu para estar explicando e falando sobre o conceito de alta performance. Né? Então, meu nome é Luiz Fernando Torres, né, já sou professor há alguns anos, mas o importante é que nos últimos anos, né, nos últimos 6 anos, propriamente dito, eu me debruço especificamente sobre o conceito alta performance. Isso me fez levar uma publicação. Tem uma publicação agora minha, que foi publicada agora no ano de 2021, chamada High Performance no Brasil, uma visão sistemática, uma revisão sistemática. Então eu uso um conceito chamado Prisma para fazer uma revisão. E chego à seguinte conclusão, né, que no Brasil, né, nos últimos 10 anos, não existe uma única obra que aborda com profundidade o conceito performance, alguma publicação. Você vai encontrar bastante livros, né, que não tem revisão, né, para ser feito, simplesmente é um redator, e a pessoa escreve o que ela quer, e desde que ela esteja escrevendo aderente à publicação, ok? Mas não existe nenhuma análise profunda sobre o tema, não existe uma pesquisa sobre alta performance, né? O que vem a ser, o que é o construto, o que é, o que não é. Então, eu me debrucei sobre esse tema, fiz uma publicação. Essa publicação é tão relevante para a comunidade acadêmica que, para quem entende um pouquinho, né, quem já publicou sabe bem disso, ela não teve nem revisão.
né? Foi uma publicação que eu submeti a uma revista A2 e ela não teve nenhuma revisão, né, de tão relevante que era o tema e da forma que ela foi construída, utilizando uma técnica chamada Prisma, né, para fazer essa revisão sistemática. É um artigo bastante relevante, ele já tem aproximadamente, desde a publicação dele, num período muito curto, ele tem quase 30 citações já, e todas as citações concordando, né, com que, só vi umas 5 ou 6, né, não vi todas, concordando com o que está escrito ali. Mas antes de eu falar de alta performance, eu estudei no meu mestrado um tema chamado resiliência, que é a base que me levou para alta performance. Eu queria entender por que pessoas, né, que estavam tão bem, né, buscavam ainda ser melhor, né? Então eu estudei isso através da resiliência, né? Então no meu mestrado eu estudo esse tema e já tenho um viés, né, no meu próprio mestrado falando sobre pessoas que têm um certo alto desempenho. Na época eu chamava esse alto desempenho de comprometimento, de engajamento, era o nome que eu dava. Então, nos últimos 6 anos aí, talvez um pouco mais, eu venho estudando especificamente o tema performance e analisando não só a performance pela perspectiva acadêmica, mas porque nos dias de hoje, né, no século XXI, algumas pessoas se destacam muito mais do que as outras, né? Então, essa minha leitura, essa minha visão de destaque das pessoas, né, porque nos dias de hoje nós temos tantas startups, porque você tem muitas pessoas abandonando seus empregos, né, para ir ganhar 7, 8 mil reais durante 1 ou 2 anos para desenvolver um produto, para desenvolver um negócio, para desenvolver uma solução. O que essas pessoas têm de tão diferente, né? E porque algumas pessoas tão notórias que nós admiramos, né, de uma forma ou de outra, nomes como Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, Jordan, né? O que essas pessoas têm que elas podem nos ensinar? E aí, como resultado de tudo isso que eu estou falando para vocês, eu criei um sistema, né, de análise, né, de avaliação de alta performance, né, que é o Evoque, né? E esse TM, né, por que ele chama Evoque TM? Poucas pessoas sabem disso, né? O Evoque é uma marca patenteada, né? Mas por que Evoque TM? As pessoas pensam que é de trademark. Não, mas é muito mais Evoque Think Model. E o que é o Evoque, né? É algo de evocar, sair de dentro de você. Então, o que vocês irão ver sobre alta performance culmina, né? Tem um ponto de convergência, uma tábula rasa aí, que é o próprio Evoque, né? Que a partir dele eu comecei a desenvolver ferramentas, técnicas, estudos, análises, avaliações, e ele está disponível hoje nesse endereço, na equipe10x.com.br. Você tem acesso, então, hoje a essa ferramenta, né, como ela funciona. São 12 afirmações que eu faço para você, e eu coloco você dentro de um contexto e vou analisar, né, nessas 12 perguntas, 3 perfis, basicamente, sobre performance. Só quero te chamar a atenção que se eventualmente você fizer essa análise e você tiver um resultado do tipo você ainda não performa, o resultado seu for um resultado que está escrito lá, você não performa por isso, por isso, por isso, eu não quero que você olhe para isso como uma coisa negativa. É porque o meu estudo analisa habilidades, né, habilidades mais recentes, habilidades que eu vou falar ao longo desse programa, ao longo dessa aula, mas habilidades mais específicas, né, que você encontra nessas pessoas hoje em dia. Então, por que isso? Né? Porque se eu analisar historicamente, né, nos últimos 40, 50, 60 anos, a humanidade, né, as pessoas, os profissionais mudaram bastante. E ferramentas que analisavam habilidades, né, no passado, talvez não sejam habilidades que tragam tanto impacto nos dias de hoje. Né? Aqui então você tem acesso às minhas redes sociais, né? Eu estou começando a ser um pouco mais ativo, né, no Instagram, uma ferramenta que eu começo aí a utilizar com uma frequência bem maior nos últimos meses, né? Tenho bem poucos seguidores, né, comparado ao que eu tenho no LinkedIn, aproximadamente 20 mil seguidores no LinkedIn, até mesmo por ter uma presença bem maior no LinkedIn nos últimos anos, né? Mas tá aí os meus contatos, e caso você queira qualquer tipo de informação, tá aí, né, um contato de WhatsApp que pode te ajudar. Apenas uma alusão, né? Muitas coisas do que eu vou falar, muito, de uma forma ou de outra você encontra nesses livros, né? Por exemplo, o Flow, Tríade do Tempo, até um livro bastante interessante, né? Esse F Geral,
né? Ele é um livro bem interessante também, que vai trazer algumas coisas sérias. Os Outliers, fundamentalmente esse livro, né? Os fora de série, os Outliers falam das 10.000 horas, né? Que uma pessoa só vai ter competência alguma coisa após 10.000 horas e exercitando aquilo ali. Então tem muita fundamentação por trás disso, né? A leitura de hábito, né? O poder do hábito, eu tenho uma leitura diferente do poder do hábito em algumas características, né? Não é divergente, né? Mas é só nada diferente, ou que as escolas de negócio não ensinam, e outros livros, né? Como Rápido e Devagar, né? O próprio conceito do Jack Welch você vai ver muito presente na minha ferramenta, né? Um outro livro que eu acho muito legal, A Única Coisa, é que isso te dá uma visão muito interessante de foco, né? Que é a mesma coisa que você vai ver lá no livro do Daniel Goleman, né? A Quinta Disciplina, convergindo ali com o livro de hábitos, né? O propósito, né? Isso é muito importante para mim, esse livro. Ele tem realmente uma convergência muito grande com o que eu falo, né? E porque é o Growth Hacking, né? O Growth Hacking é até um livro que eu considero bem interessante dentro do conceito do alta performance, porque o que nós chamávamos, né, de marketing digital, né? E muitas pessoas ainda acreditam que o marketing digital tem a ver muito com o próprio marketing. Ele é uma total desconstrução do conceito anterior de marketing, né? Então, o Growth Hacking comprova isso, né? Mostrando que a visão que você tinha de marketing no passado ela é completamente divergente da visão de marketing que você tem hoje, né? Então, hoje o marketing atua de uma forma bem distinta. Então, conceitos que eram altamente suportados e fundamentados no marketing no passado, hoje para o Growth Hacking não são tão válidos mais, não tem a mesma funcionalidade, né? Então você via muitas empresas construindo produtos, né, baseados em produtos, e hoje você vê que o produto deixou de ser, né, um diferencial competitivo, né? É a forma com que você se relaciona com o cliente que torna seu produto sim ou não atraente. Ok? Beleza, então vamos começar propriamente dito, e eu gosto de começar por um conceito bem interessante aqui, né? Eu não sei se vocês já pararam para perceber, né? Mas o ser humano, né? Nós temos aí, né? Nós passamos a maior parte das nossas vidas convivendo em grupos, né? Então você percebe que o ser humano tem essa característica de conviver fortemente em grupo, né? Mas isso não é uma verdade absoluta, porque se você considerar que o ser humano está sobre o planeta Terra há aproximadamente 350 milhões de anos, né? Um número aí próximo que o ser humano habita o planeta, você vai perceber que nos últimos 10 milhões de anos, aproximadamente, é que o ser humano começa a coexistir criando grupos. Talvez, claro, por uma infinidade de razões aí, ou seja, ela associada à inteligência, evolução, qualquer outra característica, mas o que é importante é que o ser humano, observando os animais, né, que eles se tornavam grupos mais coesos e mais difíceis de morrer, né, ou de sofrer algum tipo de ataque, era em grupo, ele decidiu então criar os grupos e criar o que nós chamamos de sociedade, né? E a partir disso, né, a partir dessa necessidade do ser humano conviver em grupo, né, que surge tudo o que a gente conhece, né, de sociedade a partir daí. Mas há um autor, né, chamado Trotter, que ali no início do século XX, aproximadamente ali entre 1919 e 1953, ele vai escrever os 4 instintos básicos do homem, né? Então o ser humano tem basicamente, né, esse cérebro primitivo nosso, ele vai olhar para 4 instintos básicos, né? O primeiro instinto, chamado autopreservação, né, talvez seja o instinto mais importante do ser humano. Nós buscamos sempre a nossa preservação, por isso que existe uma coisa chamada zona de conforto, né? O instinto da nutrição, né, essa preocupação, não sei se vocês sabem muito bem da história, mas uma característica da história é que o ser humano, né, em um dado momento, ele começa a plantar, né, e cultivar, né, o seu próprio alimento, com essa preocupação, né, da própria escassez. Então, historicamente, ou ele planta, ou ele cria cercados, né, para proteger o animal. O instinto sexual, né, que é da nossa evolução propriamente dita, né, perpetuação da espécie, né, até no próprio filme da Lucy vai falar desse instinto muito claramente. E o instinto gregário, que basicamente é o foco nosso aqui, né, de explicar o porquê isso acontece, né, o porquê esse instinto nosso de conviver em grupo, né? Tanto é
que nesses anos, né, de 2020, 2021, por conta da pandemia, alguns estudos, né, na academia, lembrando que eu faço doutorado, né, estou no doutorado ainda em 2021, vários estudos da academia apontam para que essa característica do ser humano de ficar isolado criou um impacto social bem grande nas pessoas por conta dessa coisa de você ficar em isolamento. Não, o isolamento ele não traz nenhum benefício social e evolutivo para o ser humano, que o ser humano gosta realmente de conviver em grupo, seja esse grupo familiar ou seja esse grupo social. Né? Mas uma coisa que parece tão recente, né, do homem não é tão recente assim. Não é porque o homem tem um hábito de conviver em grupo, né, que isso traz só características positivas. Né? Mas o mais interessante disso é quando começam a ser estudados o porquê do grupo. Né? O marco mais importante para a psicologia, né, você tem quando a psicologia realmente ela se apropria desse estudo, desse entendimento, é quando ela olha para a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa é um dos marcos históricos para a psicologia social, para estudar uma coisa chamada psicologia das massas. Né? O porquê o ser humano, quando ele está em grupo, né, ele muda as características dele do indivíduo. O grupo se torna maior do que o indivíduo. Então, regras que funcionavam muito bem para o indivíduo, ele abre mão, né, quando ele está em grupo. Né? Você pode perceber que até mesmo você, em algumas condições, né, você tem uma forma de se comportar num grupo de igreja que é diferente de você se comportar num grupo de escola ou num grupo familiar. Então nós, quando estamos em grupo, nós normalmente temos uma tendência de se comportar como o grupo opera. E isso foi estudado propriamente dito, né? A psicologia social se apropria desse conceito e começa a estudar uma coisa chamada psicologia das massas, que ocorre ali durante a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa é um marco social de bastante impacto, e a partir daí isso começa a ser estudado. Né? Então, um dado curioso, né, de você estudar como o ser humano se comporta é até propriamente, né, um outro elemento bastante interessante, né, que a gente tem que entender como se dá esses grupos, como esses grupos ocorrem e como esses grupos se desenvolvem. Uma coisa que eu chamo a atenção, né, é um estudo, né, de Gustave Le Bon. Né? Gustave Le Bon, ali entre os anos de 1800 e 1930, ele publica, né, um livro chamado Psicologia das Massas, e ele vem sendo reeditado, né, até os dias de hoje, e se torna um dos livros que mais impacto, né, sobre esse conceito tem, até mesmo por uma coisa chamada psiquismo coletivo, né, que é ele que vai estudar essa característica que ele vai nomear ali como psicologia das multidões. Nós temos até eventos sociais, né, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, né, que você vai ter líderes aparecendo ali e criando e movimentando grandes massas. Né? Então, seja isso uma característica positiva ou uma característica negativa, né, o ser humano tem um hábito de seguir, né, a turba. Né? Então, nós, socialmente, nós precisamos, né, fazer parte de grupos. Né? Você pode perceber que você faz parte de inúmeros grupos sociais, sejam esses grupos no WhatsApp, sejam esses grupos de escola, sejam esses grupos de família, sejam os seus grupos de futebol. O ser humano precisa ser inserido em grupo. Né? Ele tem essa característica social de desenvolvimento. Né? Então, o francês, né, Gustave Le Bon, publicou um livro chamado Psicologia das Massas, né, que depois, né, ele vem sofrendo inúmeras alterações de conceito, né, e tem o que faz com que gere, né, essa característica de psicologia das multidões. Né, que a grande importância disso, né, é que a psicologia das multidões ele é maior do que a psicologia do indivíduo. Né? O indivíduo acaba perdendo a sua individualidade em função de um todo. Né? Então é uma característica importante.
Mas, pois bem, estou falando de grupos, estou falando dessas características, dessas fundamentações, dessas regras. Mas o que faz realmente, né, o que torna um grupo? Né? Como é que você sabe que ali há um grupo? Né? Como é que surgem os grupos? Né? Então, o grupo tem que ter algumas características. Né? O grupo vai ter algumas fundamentações básicas para você saber que aquilo é um grupo. A primeira delas, né, é um grupo de pessoas reunidas. Né? Então, se você tiver um conjunto de pessoas reunidas, você vai ter um grupo. Mas não é só isso. Outra coisa importante é que isso tem que ter um objetivo. Então, se você tiver um grupo de pessoas reunidas e um objetivo, você teoricamente tem um grupo. E aí eu pergunto, será que é só isso mesmo? Então, se eu pegar um teatro ou eu pegar um cinema, eu tenho inúmeras pessoas reunidas e eu tenho um objetivo comum, né, que é assistir o mesmo filme. Então, ali, eu teria, então, a minha definição de grupo, ela estaria, então, responderia a essa definição. Algumas pessoas falam, se tiver um grupo de pessoas, um objetivo comum, nós temos um grupo. Não, não é bem assim. É parcialmente correto, né? Então, os autores, né, em linhas gerais, vão definir grupo como sendo uma unidade que se dá quando os indivíduos interagem entre si e compartilham normas, regras, padrões, institucionalizados e objetivos. Então, você vai ter normas e objetivos ali institucionalizados. Então, todo grupo vai ter a sua própria norma. Se você faz parte de um Rotary, se você faz parte de algum grupo religioso, se você faz parte de algum grupo espiritual, se você faz parte até mesmo de uma banda, né, de um grupo de rock, de um grupo musical, você vai ver que existem algumas regras que esse grupo vai ter que seguir. Horários, como se encontra, quando se encontra, roupas, o que se pode ser dito, como pode ser dito, quais são as formas de se comunicar. Então existe uma série de normas que os grupos compartilham. E aí o objetivo comum. Mas tem que ter uma coisa além disso, né, que é vínculo. Vínculo ao objetivo ou vínculo à tarefa. Se não tiver vínculo, você não consegue criar um grupo. Então, o grupo só vai se formar quando ele tiver as normas, os objetivos, mas isso criar um vínculo entre as pessoas. Né? Isso vocês estarem alinhados, né, e todos se vincularem de alguma forma para atendimento daquele objetivo ou daquela tarefa. Né? Por exemplo, como eu disse, uma sala de cinema não tem um vínculo, mas um grupo de escola tem o quê? O vínculo acadêmico, né? O vínculo social daquilo ali. Seu grupo de amigos tem um vínculo social, um vínculo que une as pessoas. Dentro dessa família, a relação familiar. Então, esse é o vínculo que você precisa para ter. E aí, já que eu estou falando de grupo, quando acontece equipe, então, qual é a diferença entre um grupo e qual é a diferença de uma equipe? A equipe tem todas essas características, mas ela tem uma coisa maior, né, que são as habilidades individuais. Quando as habilidades individuais, elas agregam para o grupo. Então, ou seja, não é apenas ter o vínculo, mas que as diferenças, elas se somem. Aí você vai ter uma equipe. Fica tranquilo, para frente eu explico isso com mais características. Então vamos lá. Grupo, quando os indivíduos interagem entre si e compartilham normas e objetivos. Né? Equipes, as equipes se reúnem habilidades e experiências complementares que excedem as habilidades individuais. A famosa e tão conhecida palavra sinergia, né? Quando 1 mais 1 é igual a 3. Então, quando as habilidades, né, individuais elas se complementarem, né, é que você vai ter, então, a equipe. Né? Então, dos grupos que nós temos dois tipos de grupo. Né? Nós temos um grupo chamado primário e nós temos um grupo chamado secundário. Os grupos primários, né, normalmente eles são constituídos para atender o que nós chamamos de necessidade básica da pessoa. Né? Ou, o que forma a sua identidade.
né? Então, normalmente os grupos primários são os grupos ao qual você tem maior afeição, né? Maior proximidade emocional, né? Então, ele tem que atender uma atividade básica sua e social. E existem os grupos secundários, né? Os grupos secundários, normalmente, eles se caracterizam, né, por uma característica sua social, de integração social, fazer parte de uma outra coisa. Então, o primário para sua característica pessoal, né, para sua característica de formação, para sua característica individual, que você quer fazer parte de um grupo primário, quando ele atende às suas necessidades primárias, suas necessidades básicas de afeto, carinho, atenção, importância, relevância, e os grupos sociais quando te integram à sociedade, né, quando você faz parte de uma outra coisa maior, uma coisa social, né, um desenvolvimento social. Então, basicamente, nós temos dois grupos. E é importante você entender disso, que muitas empresas, muitos produtos e muitas sistemas tentam te levar para o grupo primário. Por exemplo, grupos de WhatsApp, grupos de rede social, quando você segue, né, alguma pessoa numa rede social, ela tenta o tempo todo alavancar elementos primários em você para te dar uma sensação de pertença. Porque quanto mais próximo você for, aí são aquele momento que você vai virar um fã da marca. É aquele momento que você fica fiel à marca. Por quê? Ela está tentando te conectar emocionalmente. Então, isso é uma grande característica dos grupos primários, né? Já os grupos secundários é aquele grupo que você se envolve socialmente, né? Então, você tem um grupo que você leva alimentos às pessoas necessitadas, você faz parte de um grupo social que ajuda pessoas necessitadas, você faz parte de um grupo de voluntários, né, que distribui treinamento, capacita pessoas, você faz parte de ONGs, ou você faz parte de comitês, você faz parte de institutos, né? Esses são seus grupos secundários. Então você tem esses dois grupos, e é muito importante entender as características desses dois grupos, porque isso gera uma maior ou uma menor coesão do grupo, né? Quando você tem uma maior coesão é quando o grupo observa finalidades que estão sendo cumpridas e os resultados estão sendo obtidos. Então, o grupo ele vai ter essa característica, né, de estar coeso, né, quanto mais você consegue, né, alcançar resultados, né, e quanto mais os objetivos daquele grupo são alcançados. Então, já nesse primeiro momento, eu quero que já fique claro para você a importância do grupo, né? O grupo ele é tão importante que nós temos, né, o grupo do WhatsApp, o grupo da igreja, nossa banda de rock, né, o grupo social, o próprio Rotary. Isso não é uma equipe, isso é um grupo. Por quê? Porque o grupo tem uma importância tão grande quanto a equipe. E, curiosamente, nos últimos anos, né, as organizações, as empresas, querem de qualquer jeito transformar as pessoas em equipes. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque o grupo tem essa importância e a sua relevância, né? Em algumas condições é melhor se trabalhar em grupo, em outras condições é melhor se trabalhar em equipe. Existe uma característica do porquê eu tenho um grupo, existe uma característica do porquê eu tenho equipe. O grupo vai trazer resultados em contextos específicos, assim como a equipe também vai trazer resultados em contextos, né, específicos, que também são bem importantes, né? E aí, dentro disso daí, né, padrões grupais são as expectativas de comportamentos partilhados por parte dos membros do grupo. Ou seja, né, o grupo, né, tem essa característica, né, de ter ali os seus comportamentos, as suas características, como ele externaliza as suas características de uma forma ou outra. E quais são esses comportamentos, né, essas características grupais? Então, uma coisa super importante é que o grupo sempre tem que ter líder, né? A primeira característica do grupo tem que ter uma liderança. Diferente da equipe, a liderança da equipe ela é muito situacional. Já o grupo não. O grupo vai ter um líder que vai sempre ser a mesma pessoa, né, que vai sempre ditar as regras do grupo. Vamos lá para algumas dessas características, né, e motivações do grupo, né? Então,
como se dá a dinâmica do grupo, né, primeiramente. Então, para a gente entender primeiro, para a gente entender equipe, a gente fundamentalmente tem que entender como o grupo é constituído. Porque parece que nos últimos anos o conceito grupo perde a relevância e o conceito equipe ganha muita relevância. Tanto é que fala assim, gestão de equipes de alta performance. Hoje, se você vê em algumas empresas como Spotify, como Google, como LinkedIn, o próprio Facebook, sei lá, Avon, IBM, Xerox, HP, usam muito o conceito squad, né? Começaram a trazer aí das Forças Armadas, né, das Forças Militares, aí, os squad, que são equipes específicas para objetivos específicos, e importaram o conceito do squad para dentro, né, que squad nada mais é do que esquadrão, né? Então traz os squads para dentro das organizações e fala que hoje você tem as equipes de alta performance são os squads, né? Então são essas equipes específicas para atacarem problemas específicos. Então há necessidade de você sempre ter esse superlativo, né? Esse aumento grupo, equipe, squad, daqui a pouco a gente vai ter algum outro nome que seja além disso, como se fosse o nome que tornasse a equipe com uma performance melhor ou com uma performance pior, né? Independente do nome que você der, a grande característica vai sempre estar no indivíduo, né? O indivíduo que tem visão de grupo, trabalha em grupo, o indivíduo que tem visão de equipe, trabalha em equipe, né? A equipe só surge a partir do indivíduo e não a partir de uma necessidade externa, né? Ela se forma a partir de como os indivíduos criam sinergias entre eles e se desenvolvem, né? Mas isso a gente vai entender a partir do momento que a gente entende, por exemplo, essas normas, né? Então, uma das características de normatização é essa mesma, né? O grupo tem as suas regras, né? Então, motivações individuais e objetivos do grupo são os elementos que estão relacionados com as escolhas de cada indivíduo quando decide participar de um grupo. Então, a partir do momento que você decide, né, participar de um grupo, você vai ver o quanto é importante garantir essa adesão, né? Então, o grupo tem lá as suas regras, né, e você vai estar aderente a essas regras que você... a partir do momento que você integra o grupo, você tem que concordar com essas regras do grupo. Você tem que estar aderente, então, a essas regras do grupo. Você tem que se colocar, né, dentro e atender, né, os objetivos do grupo. Outra característica muito importante é que todo grupo, né, é uma característica que o grupo só parte dentro disso, né, é que o grupo tem que ter um líder, né? É muito importante para o grupo a liderança, né? Então, o líder de um grupo, ele, além das habilidades, né, de motivar as pessoas, é ele que cria, né, a atmosfera do grupo, né? Então, o líder, né, de um grupo, ele não é só, né, aquele administrador, né, mas ele motiva, ele influencia, ele cria um clima agradável, né? O grupo passa a se desenvolver, né, a partir de um clima que pode ser um clima democrático, pode ser um clima autoritário, pode ser um clima relaxado, né? Então depende realmente da habilidade que o líder tenha em relação a esse contexto, né? Então é muito importante de quem lidera o grupo ter um conjunto de habilidades que faça sentido para aquele grupo, né? Para que aquele grupo... Eu não sei se vocês já passaram por situações, né, onde vocês fazem parte de um grupo de voluntários específicos, né? Então vocês trabalham numa atividade voluntária, então quando existe um líder dentro daquela atividade voluntária, vocês estão super confortáveis, estão trabalhando. De repente, por uma questão de estatuto ou por uma questão de temporalidade, muda a liderança e parece que o grupo toma uma outra característica e ele perde completamente para você, né, a razão de existir, o objetivo dele você acredita que já não está sendo mais alcançado e você acaba saindo desse grupo, fazendo uma outra coisa porque esse grupo não faz mais sentido para você, né? Existe um livro, né, que fala até um pouco com bastante profundidade disso, né, do Kurt Lewin, que aborda bastante esses conceitos, né, da liderança do grupo, como que o grupo tem
quem deve ser o líder, quem não deve ser o líder, como que o grupo se desenvolve. Por isso que em muitas empresas que você atua, existe uma palavra, né, chamada clima organizacional, que dentro do clima organizacional, às vezes o clima está muito bom, às vezes o clima não está tão bom, e dentro da mesma empresa você tem vários climas organizacionais. Independente da cultura que a empresa tenha, você vai ter vários climas, né? Como algumas pessoas gostar de trabalhar com um determinado gestor e não gostar de trabalhar com outro gestor. Porque isso é fato, né? Que nem todas as pessoas, por mais que elas estudem, elas nasceram para ser líder. Né? Algumas pessoas acreditam que você pode ensinar a liderança para as pessoas até certo ponto. Até certo ponto, sim, desde que a pessoa queira aprender liderança. Né? Então, quando eu falo do que é a alta performance hoje, do perfil de alta performance, existem pessoas que não têm perfil para ser líder. Não é uma característica nata dela. Ela pode estudar todas as técnicas de liderança, ela pode estudar uma comunicação não violenta, ela pode estudar empatia, ela pode estudar dinamismo, ela pode estudar inteligência emocional, mas não é inerente nela que essas habilidades serão aplicadas. Por quê? Segundo o meu estudo, ela tem um conjunto de outras habilidades que ela vai usar para liderar. Então ela teria habilidade para liderar determinados grupos, mas outros grupos não. Então ele não é um líder nato. Né? Ele consegue liderar, por exemplo, pessoas que têm o mesmo propósito e visão que ele, né? E estejam alinhados com o objetivo dele. Mas se você colocar ele em qualquer outro grupo, ele não consegue gerenciar. Como você conhece pessoas que você sabe que ela consegue transitar em qualquer tipo de grupo, né? Ela tem uma característica social que ela lidera. Então existem pessoas que têm habilidade para ser líder e tem pessoas que não têm habilidade para ser líder. E não é por isso que você é melhor ou você é pior, né? O meu estudo Evoque aponta exatamente isso. Não é porque você não é líder, né? Você não tem habilidades de liderar qualquer tipo de grupo que você não pode liderar grupos específicos. Ou porque você não tem determinadas habilidades que você não pode liderar determinadas pessoas. Então, quando a gente fala de gestão de alta performance, a gente tem que entender também que existem pessoas que não vão conseguir fazer a mesma coisa que outras pessoas. Eu acho que isso é claro de se entender, mas parece que nos últimos anos não é tão claro para a maioria das pessoas. Né? Então, liderança, né, a habilidade do líder para motivar e influenciar o grupo produzir efeitos na atmosfera desse, é outra característica importante da liderança. Né? Um outro conceito também que vem, né, de um autor, para quem depois quiser procurar, né, esse autor, né, o Pichon Riviere, né, Pichon Riviere, não sei exatamente como é a pronúncia do nome dele, porque ele é um suíço argentino, né? E ele vai falar de uma fundamentação importante para a gente, que são os grupos operativos, né? Que a gente tem que entender também que o grupo não é uma coisa simples, né? Como se fosse, juntei algumas pessoas, tem um vínculo e pum, tem um grupo, né? Então existe uma coisa chamada grupos operativos, né? Que eles se juntam para uma função específica. Vamos dar um exemplo bem legal de um grupo operativo. Quando você estava lá na faculdade e você teve que fazer o seu TCC em grupo ou em qualquer outra condição que você deve fazer um trabalho acadêmico, um trabalho sério em grupo. Você vai perceber que todo trabalho em grupo, né, vamos pegar todo o trabalho, não, um trabalho de TCC em grupo, ele tem algumas características que são bem interessantes. Quais são elas? Cada um vai fazer a sua parte. Então você divide, você lê a introdução, você faz o desenvolvimento, você faz isso, então as pessoas separam as atividades dela. Mas isso fica muito engraçado, porque cada um tem uma redação, cada um tem uma leitura e cada um tem uma construção de texto. E não existe uma pessoa que ali meio que junte, né, que pegue essas partes e junte isso para isso ficar um trabalho acadêmico interessante. Tanto é, se você olhar para o TCC de muitas escolas que os alunos fazem um trabalho em grupo, você percebe a quebra da narrativa ocorrendo ao longo do texto. Por quê? Porque simplesmente alguém pegou e forçou, né, um trocamento de um conjunto de páginas a um conjunto de páginas sem se preocupar em fazer uma construção, né, uma dialética ali, uma conversa de texto, né, considerando essa construção teórica. Né. Isso é bastante comum, não estamos vivendo erro aí, né? Não estamos apontando isso como erro, estamos apontando como se dá a característica de um grupo. Dentro de uma empresa, acontece da mesma forma.
Só que isso, até certo ponto, é bastante positivo. Por quê? Vamos imaginar que você tenha um supermercado, né, e você tem um grupo que é responsável por cada grupo, né, o grupo é responsável por preencher os produtos na gôndola, né? E quando você coloca desta forma, uma pessoa, sei lá, ela coloca os laticínios, a outra pessoa coloca as partes de vegetal, ou seja, mas cada um vai fazer essa atividade com começo, meio e fim, sem precisar da intermediação de outras pessoas, né? Então isso é bom, né? Então você não precisa auditar, cada um começa essa atividade, ele sabe que ele tem que preencher lá a parte de hortifruti granjeiros lá, então ele começa a atividade, preenche e termina a atividade, ele não tem que ter supervisão durante esse período. Por quê? Porque o grupo dele é responsável por fazer isso, então o grupo todo vai fazer toda essa parte, né? Porque entende, né, que isso é atividade fim, essa característica fim, né, isso deve ser feito dessa forma. E se você colocar uma outra pessoa que faça auditoria desse grupo, fica melhor ainda, né, porque ela simplesmente vai auditar sem ter vínculo emocional, né, com aquilo. Nós podemos falar assim, poxa, mas hoje ele não está bem, mas hoje ele não, alguma coisa assim, que as equipes têm essa característica emocional que é importante para a equipe. Então, qual é a grande característica dos grupos operativos? É um conjunto restrito de pessoas que, ligada por constante de tempo e espaço e articuladas por sua mútua representação interna, propõe-se, explícita ou implicitamente, a uma tarefa que constitui sua finalidade, né? Foi isso que eu acabei de falar quando eu falo dos grupos de um supermercado ou um grupo de TCC, né? E o que acontece para que esse conjunto restrito de pessoas fiquem ligadas? Tem que ter o vínculo, né? Que eles são internalizados, né? Então eu entendo, né, esse vínculo e eu internalizo ele, né? Ele tem uma característica, né, de mútua representação interna, né? Que isso para mim ele responde às minhas necessidades internas, minha necessidade interna, né? E aí uma coisa super importante no grupo é que as indiferenças deixam de existir na relação, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Passamos basicamente, né, a pensar, a falar e a nos referir e a lembrar, né, como se nós fôssemos uma identidade única, né? E nós não temos mais essa característica do indivíduo. O grupo se transforma na identidade da pessoa, né? O grupo de igreja, o grupo de escola, o grupo social, ele passa quando eu me refiro ao grupo, né, das características do grupo, eu faço parte daquilo ali. Então, às vezes, são algumas características que me tornariam diferente ou especial ou aquém daquele grupo, eu passo a fazer parte daquele grupo e características que eu tinha como indivíduo, né, elas tendem a desaparecer. Então isso a gente vê o tempo todo acontecendo, né, quando você tem um grupo de amigos e várias pessoas dispersas ali na sociedade, cada uma delas representando um grupo social, né? Então a partir do momento que você está num grupo de amigos, né, muitas dessas características ou piadas, ou regras, ou até apelidos que você tinha, né, aquele teu grupo de amigos lá que você já está com ele há 10, 15, 20, 30 anos, e você tem alguns apelidos que são inerentes àquele grupo, apenas aquelas pessoas sabem daquela característica suas. Quando alguma daquelas pessoas te chamam por aquele apelido ou por aquela característica, você sabe que aquilo faz parte de um todo, né? E o importante também da gente entender é que existe as tarefas do indivíduo e as tarefas grupais, né? Então, mesmo quando você está vivendo em grupo, né, Rivière e Pichon vai falar muito claramente disso, né, que é das atividades do indivíduo dentro do grupo e das atividades que o grupo faz. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de um grupo de ciclismo, né? Apenas uma curiosidade, né? O líder, né, ele que tem que dar sempre o ritmo e a velocidade do grupo todo, enquanto, né, os últimos, né, os 2, 3 últimos ali que estão correndo em linha, eles estão teoricamente descansando. Então vamos imaginar que a velocidade média que esse grupo aí tenha colocado seja 40 km por hora, quando esse último indivíduo, né, o primeiro indivíduo ali que está puxando então ele sabe que a tarefa individual dele, né, é manter o grupo em 40 km por hora.
né? Então esse é o objetivo que ele está trabalhando numa tarefa individual, porque ele está pedalando sozinho ali, olhando para o objetivo dele. Quando ele sente, né, que ele olha para o velocímetro dele, que ele está caindo abaixo de 40, ele imediatamente ele abre espaço. O segundo da fila, que está teoricamente um pouco menos cansado do que ele, assume imediatamente essa liderança, né, e vai manter o grupo em 40 km por hora, e ele vai para o último da fila, porque a resistência de ar e tudo mais vai diminuir. Então o grupo começa a ter uma tarefa em relação a ele. Então ele, como indivíduo, ele tem uma tarefa individual de conduzir o grupo enquanto ele está ali na frente, e quando ele está ali atrás, o grupo está executando uma tarefa de proteção a ele. Isso não ocorre da mesma forma e da mesma proporção num grupo de trabalho, né? Num grupo de trabalho, a gente percebe que cada uma das pessoas tem um papel claro a ser desenvolvido dentro do nosso grupo de trabalho, e cada uma vai desenvolver o seu trabalho dentro do seu melhor, dentro das habilidades que tem ali. E a partir daí, né, como isso será consolidado, que se torna a habilidade do líder, né, de como consolidar os resultados disso. Então ali provavelmente você vai ter, num grupo de trabalho, 3, 4 habilidades divergentes. Às vezes, uma coisa bastante comum que a gente vê nas empresas é as pessoas colocando pessoas com os mesmos skills trabalhando junto, que isso não é uma característica muito boa, né, porque a criatividade se deixa porque se tem as pessoas com a mesma habilidade e com as mesmas características, o grupo perde um pouco dessa sinergia. Mas é uma característica que a gente percebe. Por quê? Porque hoje lidar com conflito se tornou cada vez mais difícil para todas as pessoas em vários ambientes, né? Então, equipe e sua formação, né? A equipe se reúne habilidades. Então, quando eu vou ter uma equipe, quando reúne habilidades e experiências complementares que excedem as habilidades individuais, né? Que a gente vai chamar isso de sinergia. E outra característica super importante é que as equipes se divertem muito mais, né? A equipe, quando você tem uma equipe, você está trabalhando em equipe, existe uma característica da equipe, que as equipes se divertirem. É mais divertido trabalhar numa equipe, porque quando você está num grupo, só para a gente pontuar isso daqui, é muito engraçado quando você percebe, quando você está num grupo, quando você está numa equipe, quando acontece um erro muito grande, né, ou algo que não era para acontecer, você vê que o grupo ele tem imediatamente a habilidade, a característica de encontrar culpados. A equipe não, a equipe ela dá risada daquilo ali e todos tentam resolver o problema de uma outra forma. Porque quando você está num grupo e acontece um erro, normalmente é causado por uma das pessoas do grupo que não teve atenção, ou que não fez a sua atividade como deveria ser feita, ou que não se cumpriu a sua tarefa, ou que não desenvolveu o seu papel. O grupo, quando isso ocorre, parece que o problema é imediatamente do grupo, e o grupo dá muita risada disso, e o grupo tenta encontrar a solução. Tá? Então vamos lá para qual, né, ou quais sejam essas diferenças entre trabalho em grupo e trabalho em equipe. Tá? Para explicar isso, eu gostaria de me apoiar numa convenção um tanto quanto antiga, né, mas presente até nos dias de hoje, que é o modelo, né, de Tuckman. Tuckman criou esse modelo, né, em 1965, então onde ele fala do Form, Storm, Norm, Performing, né? E aí você vai ter, né, então aqui você tem o Perform, o Form, Storm e o Norm, né, que a formação, o conflito, o desenvolvimento, né, o desenvolvimento e propriamente dito, a execução da atividade ou daquilo que você está fazendo. Esse adjourning aqui, ele é um conceito trazido já por Jensen em 1977. Então, Tuckman, né, ele considera esses 4 primeiros passos aqui, e o adjourning é adicionado, né, por Jensen em 1977. Tá? Então, esse é o modelo desenvolvido por ele em 1965, lembrando que ele demorou aproximadamente 20 anos para concluir essas análises, né, na pesquisa de Tuckman. Então, ele tem um olhar fundamentalmente ali para os anos 40 e os anos 50, né, como se dava os grupos ali nessa época. Tá? E então eu vou explicar o que ele fala de uma outra forma
para fazer um pouco mais de sentido para o porquê que a gente fala de grupos de alta performance e equipes de alta performance. Ok? Então, vou pegar o modelo dele, né, e vamos colocar, né, a relação, né, a etapa de formação de uma equipe. Né, como se forma uma equipe e, às vezes, a equipe nem consegue se formar, né, exatamente por essa característica. Então, no primeiro momento, né, que é o forming colocado por ele, é o momento de formação. É quando o grupo, né, e as pessoas se juntam para desenvolver a atividade. Né? Nesse primeiro momento da formação, é uma característica normal dos grupos operativos, dos grupos de trabalho, né, fazer uma coisa chamada defesa, ou defender o seu território, defender os seus conhecimentos, defender as suas regras, defender o que acha correto nessa formação de equipe no primeiro momento. Tá? Vencida essa etapa, né, você vai no tempo, né, isso pode durar horas, né, ou semanas para isso acontecer, tá? Dependendo do problema que a gente tem que ter, tá lidando. No segundo momento, nós vamos para o conflito. Né? No conflito ali, é um momento onde ocorre o confronto de ideias. Né? Ou seja, eu acho que o melhor caminho é esse, você acha que o melhor caminho é aquele, né? E ficamos numa discussão bem grande. Se nós vencemos bem essa etapa, se nós tivermos sucesso nessa etapa, nós iremos para a etapa do acordo. Você vê que aí o conflito diminui um pouquinho na etapa do acordo, tem uma menor densidade de conflito. Né? E é nesse momento do conflito que eu vou para o que nós chamamos de soluções. Né? Então aí nós concordamos, né? Há uma convergência da equipe aí. Se ocorrer essa convergência e isso for da forma que está ocorrendo aqui, nós iremos para o que Tuckman iria chamar de desempenho, que é quando a equipe tem confiança uma na outra e agora nós vamos desempenhar o papel. Né? E se o teu projeto for um sucesso, a tua execução for um sucesso e correr exatamente como planejado, né, vai ocorrer ao final uma coisa chamada dispersão, ou que Jensen adicionou como desmobilizar a equipe. Ok, quando isso ocorre, você vê que o conflito aí ele é o mais baixo de todos e nós percebemos, se a gente fizer uma curva aqui, nós temos uma curva assim, né? Uma curva que ela começa mais baixa, tem um pico e depois ela vai caindo lentamente. Essa curva, nós vamos chamar essa curva de alta performance. Ok? O mais importante da gente olhar para essa curva, né, é o seguinte, esses dois momentos aqui. Né? O momento do conflito e o momento do acordo. O que ocorre aqui para gerar uma equipe de alta performance é o que faz toda a diferença. Né? Se a equipe nesse exato momento, né, o conflito for respeitado, né, as divergências forem entendidas e elas forem analisadas, o grupo realmente vai seguir essa curva aqui. Né? E vai fazer esse desenho. Porém, se no momento do conflito, por qualquer motivo, eu pressionar o conflito, eu querer que a gente se mova mais rápido para a solução, para o desempenho, eu fazer alguma pressão e não ouvir a minha equipe, o gráfico que eu vou ter é esse gráfico aqui. Né? E aí, quando você tiver no desempenho, que você vai ter um desempenho pífio e a equipe não tem confiança nenhuma, você vai achar que o grande problema do seu trabalho é na performance. Ou seja, no que você chama de desempenho. Desempenhamos mal. Né? E não é aí que está o problema. O problema ocorreu muito antes. O problema ocorreu lá no confronto. Quando a equipe tinha divergências, a equipe tinha modos de ver diferentes e esses modos de ver e essas divergências não foram respeitadas. A partir daí você cria uma coisa chamada divergência. E aí você vai criar uma curva de baixa performance e quando você chegar no final do seu projeto, o conflito vai estar absurdamente alto, né? E a sua equipe vai ter entregue um produto muito aquém do esperado. Então, esse gráfico, né, é uma forma da gente utilizar um modelo existente, né, para justificar o porquê que eu tenho uma equipe de alta performance e porquê que eu tenho uma equipe de baixa performance. Então, a equipe de baixa performance ela vai ocorrer normalmente nessa formação, nessa transição do grupo para a equipe, que ela não vai ocorrer
né, nós não iremos ter bons acordos, os nossos acordos não serão bons o suficiente para que a gente possa ter um bom desempenho, porque eu não concordo com a solução que você está adotando. Então, a partir do momento que eu não concordo com isso, né, o que está acontecendo é que houve, né, uma disparidade ali em todos os nossos entendimentos, e eu não concordo com o que você está colocando, e a partir daí nós iremos ter uma baixa performance, o nosso desempenho será um desempenho bem ruim, e quando nós chegarmos ali na desmobilizar ou dispersão, vai ser o momento que eu vou falar, graças a Deus, que isso daqui acabou, porque eu não aguentava mais dessa forma, ok? Então isso é a primeira etapa nossa sobre explicar um pouquinho do que é grupo, do que é equipe, tá? Então essa é só a primeira etapa da nossa análise. Aí, uma vez entendido essa parte, né, vamos dar uma pequena olhada então no que vem a ser então esse conceito alta performance, né? O que é isso? Eu digo que alta performance, né, ele é apenas um olhar diferente para o que nós já sempre tivemos aí no mundo, né? Então, a gente simplesmente colocar uma outra lente no mundo e olhar o mundo sobre uma outra perspectiva, né? Porque a baixa performance e a alta performance, o desempenho, o médio desempenho, sempre tiveram aí o nosso olhar, só que talvez a gente nunca usou as ferramentas corretas para analisar isso. Vamos lá então para um estudo de referência. Nos anos de 2009, né, o Gallup fez um estudo analisando algumas empresas americanas e apontou para um número bastante alarmante, né, que 52% das pessoas não estão engajadas, 19% são realmente desengajadas e apenas você vai ter algo próximo a 30% da tua empresa toda engajada. É um número bastante alarmante, né? É um número que chama muita atenção nossa, mas se você parar e olhar empresas muito grandes, né, que tem aí cerca de 5 mil, 3 mil, 10 mil funcionários, você vai perceber claramente isso. Você vai ver pessoas literalmente desligadas das empresas, indo trabalhar todo dia reclamando, desde o trânsito, do horário, da comida, do local onde é a empresa, da chefia, das paredes, das manutenções, vai reclamar de todas as coisas. Você vê que a pessoa está literalmente desengajada, está desgastada em relação à empresa. Aí você vai ter lá aquele 50% que não sabe para que lado do barco está remando, não está muito interessado no produto, no negócio, né? E você vai ter um percentual ali de 20% a 30% que realmente está remando com propriedade. Se você é um executivo, para você isso é bem fácil de você ver na sua empresa, e se você é um funcionário, você vê os seus pares, né, em alguns momentos sendo aí, e provavelmente em algum momento da tua carreira você já se sentiu parte desses 20% aí realmente desligado, né, que você viu que realmente aquela empresa não era interessante para você, provavelmente você pediu demissão, e você provavelmente já ficou nesses 30% algum tempo, quando você entrou em alguma empresa e você estava realmente motivado. Mas não é só o Gallup que diz isso, né? Para quem não conhece o livro do Jack Welch, alguns dados importantes dele, né? Não é só por ele ter levado a GE onde levou, mas ele é o primeiro, né, historicamente, é o bônus mais alto de rescisão, né? De rescisão não, vou chamar de rescisão contratual da história, 419 milhões de dólares. Né? Nunca ninguém na história recebeu, né, um bônus tão alto. Mas lembrando que ele traz, né, a AGE de uma empresa de alguns milhões de dólares, né, para um número ali de 400 bilhões de dólares. Né? Então ele consegue fazer com que uma empresa cresça e até esses 419 milhões se torna aí não tanto dinheiro, né, quanto parece, pelo resultado, por o que ele conseguiu fazer com a GE nos anos que ele trabalhou ali. Né, os resultados dele se mostram por aí. Então, dentro do estudo dele, né, dentro da análise dele de como ele avaliava as pessoas dentro da empresa, ele criou um pouco dessa média, né, que ele dizia, né, que você tinha 20% da empresa que valia a pena recompensar, né, então eu estou chamando essas pessoas de alta performance, né, e ele vai chamar de alto desempenho, e ele tinha 70% das pessoas que estavam na média, né, essas pessoas valia a pena fazer uma análise para quais você deveria investir ou não, ele chamava isso de performance razoável, e ele tinha lá um índice de 10% que ele iria demitir.
Então, todas as análises, né, anuais que ele fazia de desenvolvimento, ele fazia que é o sistema Jack-Welch 20-70-10. Né? 20% recompensa, 70% era a média e 10% eu vou demitir. Né? Então, ele colocava esses 10% de pessoas demitindo, onde ele explicava o que estava acontecendo ali. Ele tinha um respeito muito grande por esses 10% que ele ia ter que demitir, mas ele sabia que isso fazia parte do modelo de negócio da própria GE. Né? Então você vê que a Gallup fala de um número de 29%, ele já fala de 20%, né? A Gallup fala que você tem 19% totalmente engajado, ele dá 10%, ou seja, ele é um pouquinho, né, digamos, talvez um pouco mais flexível, só que ele fala que as pessoas estão desengajadas, ele fala em demitir essas pessoas. Né? E o meu estudo, né, o Evoque, ele fala de uma coisa exatamente igual, né, por uma perspectiva diferente, porque meu estudo é feito no Brasil. Então, quando você olha para o Brasil, você vai ter lá aproximadamente entre 5 a 12% das pessoas com alta performance. Né? Esse número que o Jack-Welch fala de 20%, e infelizmente no Brasil não é bem assim. Por quê? Porque as habilidades desenvolvidas no Brasil pelas próprias escolas estão bem aquém das necessidades organizacionais. Né? Então, nós temos aí alguns bons anos onde você tem um pífio, né, desenvolvimento acadêmico, tanto por parte da escola quanto por parte dos alunos. Então os alunos também não se sentem forçados o suficiente para desenvolver habilidades. Então hoje você olha, né, esse estudo que eu estou apontando para vocês com segurança é dos últimos 10 anos, né, mostrando que você tem aproximadamente 5 a 12% das pessoas que têm performance. Aí você vai ter um número entre 60% a 70% das pessoas que têm uma média performance. Eu chamo de performance de grupo. Né? Então, esse 5 a 12% é o alta performance, performance de equipe. 5, 60% a 70%, você vai ter uma performance de grupo, pessoas que vale a pena ainda investir, mas sobre um critério de análise aí de como investir. E você vai ter uns 20% ali aproximadamente, né, que não tem performance, porque são aqueles, a régua só se deslocou um pouco. Vou explicar isso de uma outra forma. Né? Quem são essas pessoas dentro do meu estudo? Né? Abaixo desses 30%, né, entre esses 70% que sobram, né, eles vão ter muito foco na tarefa ou no esforço para ser executada a tarefa. Então, quando você vê que a pessoa ou o profissional ele tem um entendimento do que ele tem que fazer, e aquilo é desgastante, aquilo é complicado, aquilo cansa, aquilo toma muito tempo, então ele não entende, por exemplo, como um biker, né, que está ali na frente puxando o time a 40 km por hora, quando ele sai daquela função e vai para o fim, né, o quão importante é esse movimento do tipo, eu não estou mais conseguindo conduzir, mas a minha equipe consegue, então eu vou fazer essa troca ela é positiva. Então eu não tenho muito essa visão, eu só tenho a visão do esforço que eu estou fazendo para andar a 40 km por hora. Né? Isso está me desgastando, isso está me cansando, minha perna está doendo, meu braço está doendo. Né? Uma visão desassociada, já que eu tenho um foco muito grande na tarefa, na execução do que eu estou fazendo, eu não consigo ver o todo, eu não consigo ver a fotografia inteira. Né? E a mesma coisa você chegar por uma atendente ali do McDonald's, né, uma menina que está limpando o chão de uma loja no McDonald's, e perguntar para ela assim, por que você está limpando o chão? E ela vira para você, porque o chão está sujo. Né? Ou, se você fizer essa mesma pergunta, ela respondesse, porque é importante agradar o cliente. Né? É importante manter a loja inteira adequada para os nossos clientes. Então, responder dessa forma, é importante manter a loja inteira, né? Ela está preocupada desde a frente da loja, o meio da loja, o fundo da loja está limpo, porque ela entende que aquilo atende ao cliente. E porque está sujo, é uma visão que ela não está tendo do todo. Óbvio que tendo essas duas características, uma outra coisa que ocorre aí é uma baixa criatividade. Né? Se eu tenho desgaste para fazer minha tarefa, eu não acho caminhos alternativos para executar a minha atividade. Então minha criatividade é baixa. E isso vai gerar também um baixo comprometimento. Né? Então eu me sinto... já que eu tenho que executar atividade, eu vou fazer atividade, então, pois bem, e isso, e eu acho que essas 5 coisas que ocorrem, para mim, né, dentro do meu estudo, dentro daquilo que eu escrevo, eu acho que é baixa competência. Lembrando que competência, né,
para quem ainda não viu, né, esse conceito, competência é o ato de você executar uma tarefa, né? Ser competente é o ato de executar uma tarefa, né? Então, é uma pessoa que é um bom pedreiro, né? O cara sabe fazer um bom trabalho de pedreiro, um bom cabeleireiro que corta o cabelo muito bem, ele tem bons cursos, ele treinou, ele sabe cortar bem o cabelo, é um bom dentista que tem uma excelente formação, entende dos problemas, então ele é competente, né? Então a competência, né, ela é uma para dentro do negócio, é o mínimo que eu espero de você, é que você seja competente naquilo que você faz, né? Eu não espero que você seja competente em todas as coisas, mas se você se diz dentista, eu espero que você seja competente como dentista, né? Que você entenda dessa especificidade que chama-se dente, né? Você tem leia, estude e conheça muito bem, né? Então, quando você é competente, é que você sabe executar a sua tarefa corretamente, da forma que ela exige, com base em conhecimento, né? Com base em estudo, com base em técnica, ou seja, você executa aquilo porque você treina bem aquilo, você é competente naquilo porque você treina bem aquilo, que é diferente de habilidade, né? Habilidade é o ato de fazer as coisas bem, né? É você não simplesmente pintar uma parede, né? Mas você entender o porquê daquela parede deve ser pintada e encantar o cliente. Então a habilidade vai na direção de você desenvolver muito bem uma habilidade ou uma característica. Tanto é que a competência, né, até o próprio Jack Welch coloca de uma forma que eu acho bastante interessante e fica mais claro da gente entender, né? A competência ela é usada na execução da tarefa. Ela torna a pessoa mais especialista, específica naquilo que ela está fazendo. E para ele, a pessoa não deve ser recompensada por ser competente, porque isso está aí na esfera da rotina, né? Então é muito do que eu espero que a pessoa faça. Já a habilidade é usada no atingimento e como você alcança determinados resultados. E essa sim deve ser recompensada, pois não se trata de fazer, e sim de fazer bem feito, né? Então, habilidade é como você traça a estratégia para você alcançar o seu resultado, né? Então, eu poderia dizer que é um conjunto de competências, né? Então, a competência é uma coisa específica na execução da tarefa e a habilidade é um conjunto de competências que você vai utilizar no atingimento de um determinado resultado. Então, você vai utilizar dentro da habilidade tanto o hard quanto o soft, e no caso da competência você só usa a tua parte hard, por assim dizer, tá? De uma forma mais genérica, de uma forma mais específica, explicando. E eu acredito que tudo isso, que as pessoas que têm essa visão muito clara de grupo, é o que nós chamamos de baixa competência. Por quê? Porque ela tem né, baixa habilidade hard ou baixa habilidade soft, né? Ela não estudou, né, ou desenvolveu essas habilidades. Então é aí que a gente vai chamar do baixa performance, né? Foco na tarefa, visão associada, baixa criatividade, baixo comprometimento e baixa competência. Okay? Então vamos tentar explicar o que vem a ser o que é performance, então, já que eu disse que uma das coisas que a gente ia tentar explicar o que era performance. Curiosamente, quando fala-se performance, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é a tradução literal da palavra. Se entrar no dicionário, realmente escrever performance, que não é uma palavra de origem portuguesa, é uma palavra de origem inglesa, né, e ela surge provavelmente, né, em algum momento ali entre os anos 500 e os anos 100 antes de Cristo, provavelmente em algum momento ali a palavra performance começa a surgir por conta dos eventos teatrais da época, né? As pessoas que se apresentavam na rua, elas se apresentavam sempre fazendo alusão aos reis, né, da época,
fazendo peças teatrais, né, mostrando ali o rei, a rainha, o soldado, o castelo e situações e tudo mais. E provavelmente, né, nessas alusões começaram a surgir pessoas que faziam malabares, contorcionismo, pirofagia e uma série de outras técnicas, e essas técnicas começaram a ser internalizadas às artes cênicas, né? Começou o que nós chamamos de extrapolar, né? Quando uma coisa sai de uma esfera e vai para uma outra esfera. Então esses contorcionistas, malabares, pessoas que faziam várias características, dança, música, começaram a incorporar a arte. E aí começaram a dizer que essas pessoas performavam, elas tinham performance. Então é aí que essa palavra performance ela é usada, quando você faz uma arte, faz uma característica e você extrapola naquilo ali para um outro contexto. Então você leva um pouco da pirofagia, né, ou habilidades circenses, né, para dentro do teatro. Então você é um performer, né? Então hoje a gente chama uma pessoa que tem performance, né? Nós sempre usamos pessoas assim na dança, pessoas que dançam extremamente bem e fazem coisas com o corpo que vamos pegar o street dance, né? Essas danças de rua, aquelas pessoas fazem aqueles movimentos com o corpo que você fala como aquilo não quebra. Por quê? Porque ele usa de alguma habilidade, seja lá yoga ou ginástica, alguma coisa assim, ele traz aquilo para dentro da dança, ele incorpora aquilo na dança, que era uma coisa antigamente utilizada num único ambiente, né? Ele leva para um outro ambiente, ele transborda, né? Ele transcende isso daí. Para vocês entenderem, uma pessoa no nosso dia de hoje que tem uma habilidade extrapolativa gigante, né, de todos que a gente pode conhecer, é o Elon Musk, né? Se você tiver a oportunidade de ler um pouco sobre a história dele, até mesmo por ele ter quebrado algumas vezes na história dele, ele é uma pessoa, ele é um leitor voraz de várias linhas. Ele não lê uma coisa específica, então ele consegue trazer uma coisa da pesca para a SpaceX, né? Então ele estuda algo numa culinária, né? Algo que é feito, uma técnica, uma habilidade na culinária, ele transgride, né? Ele tira aquilo daquele conceito e fala como que aquilo funcionaria no outro conceito. Então ele traz o fundamento de um determinado conceito e leva esse fundamento para uma outra área. Então essa habilidade de extrapolação, né, que é muito grande no Elon Musk, isso é chamado de inteligência relacional, né? Essa é uma habilidade que algumas pessoas têm em índice maior e índice menor, mas a inteligência relacional é você entender como as coisas se relacionam e transgredir as relações de uma coisa para outra. É quando você faz um curso de culinária e você traz esse conceito de culinária para dentro do seu negócio, né? Você consegue transgredir, então isso é transgressão. Então, voltando então à performance, a primeira pergunta, né, é se performance, se desempenho é igual a performance. Então, se você colocar no dicionário a palavra desempenho, né, para saber o que significa desempenho, desempenho normalmente está associado a uma unidade de eficiência, ou rendimento, ou execução, ou métrica. Ele sempre vai ser uma dessas coisas. Uma unidade de eficiência, dizendo que esse equipamento desempenha tão bem quanto aquele, se desempenho foi melhor ou foi pior, né? Rendimento, então, muito que você pega, por exemplo, assim, o desempenho do aluno no mês de janeiro foi pior do que no mês de julho, né? Mostrando que ele teve notas inferiores num momento e notas melhores no outro, né? Execução, quando você compara tempo de operação de uma máquina, por exemplo, vamos pegar aí um computador, né? Que esse meu computador aqui tem uma performance horrível porque ele queimou em 2 anos, né? E métrica para você avaliar, né? Para você fazer comparações entre grupos, entre turmas. Então, uma análise 360 dentro dessa empresa, que é uma análise de desempenho, né? Então ela colocou ali para você 5 metas que você tinha que alcançar ao longo do ano, e você alcançou essas 5 metas, mas aí o quanto você alcançou de cada uma, tal. Então uma métrica também de avaliação. Então isso basicamente é o desempenho. E quando você pega a palavra performance, estuda ela dentro do contexto e dentro do conceito dos modelos americanos de performar, você vai perceber que a performance ela tem conceitos um tanto quanto maiores, né?
ela vai falar sobre conhecimento, habilidades diversificadas e processos estruturados. Então, conhecimentos, habilidades, né? E o quanto você estrutura isso dentro do seu objetivo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que desempenho é diferente de performance, né? Então, enquanto desempenho pensa em métricas de comparação exclusivamente, né? Desempenho está muito associado à competência. Performance está associado à habilidade. Então, desempenhar algo é executar uma rotina, é desenvolver um papel. E performar é um conjunto de habilidades, né? Então, para que você tenha esse conjunto de habilidades, você desenvolve esse conjunto de habilidades. Então, a partir de agora, eu cunho um conceito junto com vocês do que é performance, então. Então, performance de uma forma muito singular é um conjunto de habilidades específicas. Ponto. Né? Então, no meu artigo publicado agora, em 2021, eu defini, né, como performance como sendo um conjunto de habilidades específicas. Mas exatamente o que é isso? Né? Então, existe uma relação, né, e interação entre um conjunto, né, ou conhecimentos e habilidades comportamentais diversificadas que, alinhadas com o propósito da pessoa, né, que ele pode ser um propósito pessoal ou um propósito organizacional, eles, para que eu chegue em algum lugar, são pautados em processos estruturados. Tá? Então é isso que significa performance. Tá? Tanto é que, a partir daí, eu cunho, né, uma função chamada função performance, né, que é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Então, quando eu tento explicar performance para as pessoas a partir de hoje, eu tento explicar a partir disso, né? Então, o que é a função performance? Então, eu tenho ali um conjunto, né? Então, ela é definida, a função performance, ela é definida pela relação, né, e interação entre conhecimentos e habilidades comportamentais diversificadas, alinhadas, então, ao propósito. Esse propósito pode ser pessoal, esse pezinho pequeno, ou né, pessoal ou organizacional, pautados em processos estruturados. Então, a partir daí, eu vou explicar para vocês, né, como se dá a performance, como que eu desenvolvo, então, isso, né? O que vem a ser isso, né? Então, a alta performance, ou simplesmente performance, eu divido ela em 3 perfis, basicamente, tá? 3 perfis básicos, que dão conta de praticamente 100% do que a gente estuda sobre performance. O cognitivo, relacional e o socioemocional. O cognitivo está relacionado ao autoconhecimento, capacidade de pensar e analisar sobre diferentes perspectivas para chegar ao mesmo objetivo. Então você vai ter um conjunto de pessoas que vai ter alta performance cognitiva, né? Porque ele vai usar habilidades de autoconhecimento. Você vai ter um conjunto de pessoas que tem alta performance relacional, né? O que é isso daí? Essa cognição socio-integrativa, habilidade de compreensão de relações, ambientes, comportamentos e interações sociais. Então, ele consegue transpor alguma coisa. No caso que eu acabei de dizer, o Elon Musk, né, ele é um alta performance relacional. Bill Gates é um cognitivo. Né? E você vai ter o socioemocional. Né? E aí, o que é o socioemocional? É esse que ele usa muito da inteligência emocional dele, porque ele tem a habilidade de lidar com emoções, seja ela intra ou inter, sob perspectiva ampliada de compreensão do meio organizacional, cultura, clima, ou seja, ele consegue se reinventar em qualquer ambiente. Né? Uma pessoa que tem esses conhecimentos, habilidades socioemocionais, né, líderes que têm essa capacidade, são aquele coaches, né, aquele como chama? Esqueci o nome do filme, né, que fala de uma situação lá de esporte que o cara é um coach. Então, esses treinadores, né, o próprio Bernardinho, né, ele tem muito dessa habilidade. Você vê que o Bernardinho é bravo, irritado e tal, mas ele tem essa inteligência emocional que aparentemente, né, você olhando para ele fala, nossa, mas eu não vejo essa inteligência emocional nele, mas ele tem uma competência muito grande de fazer com que as pessoas alcancem os objetivos. Né? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais do que eu falo para vocês,
o que está dentro de cada uma dessas habilidades, né? Então eu tenho o cognitivo, relacional, socioemocional. O cognitivo, ele usa, né, de habilidades, né? Flexibilidade cognitiva, tomada de decisão, pensamento crítico, analítica e complexidade. O relacional vai utilizar de habilidades inteligência relacional, criatividade, colaboração em equipe, agilidade e dinamismo. E o socioemocional vai utilizar muito de habilidades, né, como empatia, inteligência emocional, relação com o medo e adaptabilidade. Então são esses, né, as 12 variáveis que eu estudo e como que eu interpreto cada uma delas. Esse é o conjunto de habilidades diversificadas que eu falei e o conjunto de habilidades que gera o autoconhecimento, né? Dentro disso tudo que eu estou falando, você vai ter os 3 tipos, né, dessas competências funcionando para dentro das organizações, como uma equipe de suporte, né? A equipe de suporte, que é aquela equipe que quando existe um problema muito sério na organização, né, que são os desenvolvedores, são os analistas, são as pessoas que resolvem problemas complexos, seria o meu orientado a propósito, né, o famoso cognitivo. Ou equipes de atendimento ao cliente, né, entendendo a situação do cliente, seria a equipe orientada a resultado, ou seja, a nossa equipe relacional. E por último, a equipe de pós-venda, retenção, aquela equipe que vai manter o cliente, né, dentro da sua organização pelo tempo que for necessário, vai manter até o LTV, né, o mais alto possível, e são orientadas ao objetivo ou a socioemocionais. Lembrando que todas essas equipes, né, elas são equipes de alta performance, né, apenas com características e foco diferente, formas de atuar. Todas elas vão chegar à alta performance, todas elas vão desenvolver a competência de uma forma diferente, ok? Eu sou meio romântico, né? Então tem um texto do Richard Schneider que vai falar do que é performance. Eu achei muito legal, porque quando eu falo de teatro, né, que a performance ela surge provavelmente, né, nas artes cênicas. A palavra performance ela chega no Brasil ali em meados dos anos 20 e 30, com a industrialização brasileira, né, que a gente começa a ter as primeiras máquinas e equipamentos. A performance vai chegar por ali, e nos anos 60, nos anos 70, ela vai migrar para dentro das organizações, quando a gente fala que as pessoas têm performance ou não. Então mais ou menos é por aí que a performance chega aqui no Brasil. Essa palavra, né, ela entra dentro do nosso vocabulário. Ela vai ter uma força muito grande dentro do nosso vocabulário ali no final dos anos 70, início dos anos 80, que ela aparece mais nos textos organizacionais. Até então ela era pouco falada. Um dos primeiros autores que vão ser traduzidos, e a palavra performance vai aparecer para a gente fortemente, é o próprio Peter Drucker dentro das organizações. E você vai ver muito dos textos de autores, né, versados em qualidade, que vão falar da palavra performance pela primeira vez. Então a gente pode falar ali de um Juran, a gente tem até ali um Taishi Ono, que vai falar naquele livro dele sobre gestão e produtividade. Vai aparecer nesses livros a palavra performance. Mas olha que texto bonito, né? Por vezes, as pessoas dizem que um verdadeiro artista fará um único show. É impossível repetir sua atuação, nunca serão os mesmos atores na mesma peça, produzindo o mesmo show. O teatro, então, é vida, né? Porém, outras pessoas dizem que, na vida, nunca fazemos nada pela primeira vez. Sempre repetimos experiências passadas, hábitos, ritos e convenções. A vida é um teatro. Então, acho bem legal essa convergência, né, das duas palavras. Teatro é vida, a vida é um teatro, né? Então, achei bem legal. E o Evoke, né, ele não é nenhuma ferramenta. Esse TM, né, significa simplesmente de Think Model. Eu comecei lá atrás a falar, não concluí com vocês, mas Evoke significa evocar algo de dentro de você, e é simplesmente um modo de ver, né? Então, aprender que não há opções de ser diferente de ser o que é, né? Então, nós não podemos nunca mudar a nossa essência. Por isso que eu disse que alguns líderes podem ser líderes e outros não tão líderes, né? Então isso não é nenhum problema, é só uma característica. E agora, como a gente desenvolve, né, as equipes de alta performance? Como que eu desenvolvo então? Agora eu quero desenvolver uma equipe de alta performance. Pois bem, né, se eu sair daquele conceito, né, performance então é um conjunto de habilidades e técnicas comportamentais diversificadas, motivadas a um nível elevado de consciência, para concretizar as estratégias organizacionais ou pessoais.
Essas habilidades são potencializadas pela necessidade de alcançar seu propósito, tendo como foco os resultados pautado em excelência de processo estruturado. Ok, então essa é a nossa definição, né, básica do que eu tenho que desenvolver. Isso posto, eu tenho os grupos operativos ou funcionais que eles têm algumas características importantes, né? Isso quem vai dizer é o desafio das equipes, né? Então ele tem uma característica de confiança limitada, né? Ou pode-se até dizer que baixa confiança, a gente já viu isso lá atrás, né? Então é uma característica dele. Os grupos, né, eles sempre vão buscar por pontos de convergência. Por quê? Porque eles gostam de evitar conflitos. Então, assim, é mais fácil eu olhar para os pontos onde eu tenho convergência do que eu tentei entender e tentar resolver conflitos, né? Outra característica, eles têm comprometimento com a tarefa, que eu já disse isso antes, né, que é uma falta ou falha de comprometimento, né? E aí, eles têm responsabilidades específicas, né? Se você não der responsabilidades específicas para o grupo, né, você vai ter problema, né, com o característica dele. E por fim, o engajamento com o propósito, né? O que é isso, né? Normalmente ele tem uma falha, são limitados, né, com esse engajamento. Então, se você não deixar muito claro qual é o propósito, às vezes eles não têm um bom engajamento. Isso é o que está falando Patrick Lencioni, né? Então eu vou ter lá os meus 3 tipos de equipe, para vocês entenderem um pouquinho. Eu gosto de usar alguns exemplos mais romantizados. O que é uma equipe orientada ao objetivo? Todo mundo viu, né, nas últimas Olimpíadas, não essa de Tóquio, mas nas últimas Olimpíadas, que o Michael Phelps, né, ele era um ponto fora da curva dentro da natação. Então, quando você coloca ele dentro de uma equipe de natação ali, você vai perceber que cada um deles, né, performa o seu melhor dentro do seu estilo ali dentro da água. Então, quando você coloca esses 4 para fazer os 400 com revezamento, né, o primeiro é o melhor no crawl, não que o Phelps não fosse, mas é que o Phelps era o melhor em que, comparado com os outros 3? Ele é o melhor no nado borboleta. Não que ele não seja tão bom nos outros nados, mas no borboleta ele é o melhor. Então, deixa ele especificamente com borboleta e cada um desses capacitados, né, na sua habilidade máxima. Então, ou seja, competências específicas, foco na sua tarefa, orientado no seu propósito, né, foco naquilo que é o seu melhor, né? Então, isso é uma visão muito orientada a grupo, né? Então, por mais que você esteja falando de uma equipe de natação, cada um deles, né, não há muita interação entre eles, né? Não há uma interação muito grande entre eles quando você fala especificamente de uma tarefa dentro da piscina, de um campeonato específico ali dentro, né? Uma equipe orientada a contexto, que essa equipe eu gosto muito de usar, não olhe para essa imagem imaginando que seja um futebol profissional, tá, pessoal? Tanto é que eu até escolhi ali um goleiro um pouco mais fortinho, né, para ver se eu conseguia dar essa alusão. Imagine aquele futebol entre amigos, né, entre amigos dentro da empresa, onde você vai bater uma bola numa praia ou no final de semana. Uma curiosidade dessa equipe orientada a contexto é exatamente isso. Então, vamos imaginar que 5 rapazes aí vão montar um time contra um outro time adversário qualquer ali na praia. Ok, montamos o time, fica 2 na frente, para isso, 2 atrás. é necessário desativar o modo. O Google falando. Fica 2 na frente, 2 atrás, 1 no meio, né? Um vai pro gol, beleza, montamos o nosso time aí. Pois bem, quando isso ocorre, e no primeiro ataque, né, o outro time vem, ele faz um gol, ataca de uma forma diferente, imediatamente o nosso time vai se reposicionar, né? Então não existe uma posição fixa que cada um de nós jogue. Você fala, pô, o cara é muito grande, então você fica na defesa, aquele pessoa corre muito, então você vai ficar na direita. Ou seja, o contexto mudou, a equipe toda mudou. Nós imaginávamos, estamos jogando num contexto, mas a gente não está jogando nesse contexto, é um outro contexto. Então a equipe se adapta para aquele contexto. Então isso é uma equipe orientada a contexto. Todas essas equipes eu vou explicar detalhadamente cada uma delas. E aí, o que é uma equipe orientada a propósito? Aí sim, galera, eu estou querendo mostrar para vocês o time lá do Falcão, né, o time de futebol aqui, Society, né, profissional. Estou mostrando aqui o Dream Team, né, de basquete americano ali, que tem os melhores jogadores de todos os tempos, incluindo ali Michael Jordan. E a seleção de vôlei brasileira, né, onde nós tínhamos ali
Renan e tantos jogadores estrelas, né, que acho que é de 80 alguma coisa, não lembro exatamente, mas quem estiver vendo aí sabe quais são. E aí eu coloco uma dupla de vôlei ali. Qual é a diferença dessas características? Você pode perceber que num jogo de basquete, quase que todos eles jogam quase que em todas as posições, né? Então você vê que o Michael Jordan, que é um ala, muitas vezes você vê ele fazendo a posição de um pivô, outras vezes fazendo a posição de uma defesa e jogando, né? E o Michael Jordan a gente não pode nem comparar, não pode nem dizer muito dele, assim como pode falar muito do Falcão, jogador brasileiro, né? De futebol, pela competência, né? Que essas pessoas têm em quadra. Mas o que você vê são que todos eles jogam em todas as posições, muito além de um normal, não é? Mas eles, na posição deles, eles vão além ainda do que eles jogam. Quer dizer, eles têm todos os fundamentos acima da média e os fundamentos deles estão mais acima da média ainda, né? Então, se você pegar o Jordan, ele tem todos os fundamentos do basquete, mas ele, como ala, ele joga ainda mais ainda, né, do que se espera de um jogador médio ala, né? E por que eu trago uma dupla e chamo que são equipe orientada a propósito? Por um conceito que eu tenho comigo, né? Que quando eu vejo jogadores de vôlei, principalmente vôlei de praia jogando, me dá a impressão que não são dois, são quatro, né? Porque eles jogam muito na expectativa de onde o outro vai estar, né? Então, assim, é como se as pessoas... existe aonde eu estou e aonde eu quero que meu parceiro quer que eu esteja, e os dois se veem dessa forma. Então, por isso que eu acho que existe ali, não são duas pessoas físicas, mas são quatro pessoas lógicas jogando ali em quadra. Por isso que às vezes eu vejo uma dupla trabalhando como uma equipe. Então, uma equipe vai muito mais dessa sinergia do que realmente da quantidade de pessoas, ou pelo menos esse conjunto de habilidades que são acima do esperado. Então, eu só vou conseguir ter alta performance ou vou performar quando as minhas habilidades específicas elas forem acima do esperado, ou seja, eu conseguir desenvolver um autoconhecimento a ponto de desenvolver as minhas habilidades, ok? Só que isso, galera, vai ficar para a nossa próxima aula. Nós já estamos aí há 1h30 falando disso, é onde eu vou entrar exatamente, né, dando sequência à gestão de equipes de alta performance, falando das equipes orientadas a propósito, das equipes orientadas a objetivo e das equipes orientadas a contexto. Então, para a próxima aula, eu vou trazer esses conceitos para vocês com um pouco mais de profundidade, dando sequência, então, à gestão de equipes de alta performance. Espero que vocês tenham gostado até aqui, espero que tenha sido o suficientemente didático. Fico aí aberto a comentários de vocês, então aqui na parte de baixo do YouTube vocês podem fazer comentários, recomendações, sugestões, o que vocês acharem que seja que possa ajudar numa análise crítica sobre isso daí, ok? Agradeço a atenção até aqui e volto a falar sobre gestão de equipes de alta performance na próxima aula ou no próximo módulo. Nos vemos.